Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje vou contar a história do filme de romance e drama chamado Memórias de uma Geisha. Alerta de spoilers a seguir. Em 1929, duas irmãs, Shio e Satsu, são vendidas pelo seu pai pobre e levadas para Kyoto. Quando chegam à cidade, Shio é vendida novamente a uma Okiya, um estabelecimento onde vivem as tão conhecidas geishas, mas Satsu não é considerada bonita o suficiente e é vendida a uma casa de prostituição. Na Okiya, Shio conhece as suas instrutoras e cuidadoras, a avó, a tia e a mãe líder, cuja atenção vai imediatamente para os olhos azuis de Shio. Após uma inspeção, Shio é trancada em seu novo quarto com uma outra garota chamada Pumpkin, que rapidamente lhe diz para parar de gritar ou ela será atingida com um pau. Pumpkin também explica que se Shio se comportar, ela poderá ser escolhida para ir à escola de geishas um dia. No dia seguinte, Shio começa a trabalhar nas tarefas com a Pumpkin. Shio fica um pouco chateada quando descobre que elas não podem sair do prédio, mas fica fofocando com a sua nova amiga. É assim que ela descobre que a geisha desta Okiya gosta de deixar um homem entrar em seu quarto, o que não é permitido. Esta geisha é Hatsumomo, que aparece para dizer a elas para guardar em segredo. Ela também nota os olhos de Shio e diz a ela para ficar fora do seu quarto porque ela fede. Mais tarde, Shio descobre que a mãe só atura Hatsumomo porque ela traz muito dinheiro para o Okiya e é graças a ela que Shio está sendo alimentada. Os kimonos que ela usa, porém, ainda não são dela, são extremamente caros e pertencem ao Okiya. Shio trabalha muito bem, fazendo com que a sua mãe a mande para a escola de geishas junto com Pumpkin. Esta é a primeira vez que ela sai da casa desde que chegou, então Shio quer tentar ir procurar a sua irmã, mas Pumpkin não permite, porque isso poderia colocá-las em apuro. Na escola, ela aprende várias habilidades que as geishas devem conhecer para a sua profissão, como a dança e a hospitalidade. Uma tarde, Shio é ordenada a arrumar o quarto de Hatsumomo, que ela acabou de ver ficando em segredo com um garoto. Como a ordem vem das senhoras da casa, Shio não pode ignorar, então quando Hatsumomo a encontra tocando nas suas coisas, ela fica com raiva. Como vingança, ela diz a Shio que sabe onde está a sua irmã, mas nega a lhe dizer até que Shio se junte a ela. À noite, Hatsumomo volta para o Okiya com uma amiga geisha. Ambas estão bastante bêbadas e olhando para um kimono caro, que pagaram a uma criada para roubar de Mameha, uma das geishas mais importantes do distrito. Hatsumomo faz Shio arruinar o kimono com tinta antes de levá-lo de volta para Mameha como uma provocação. Shio deve se esconder, mas ela falha e é pega, levando uma surra de bastão e uma dívida maior com a Okiya, porque a mãe teve que pagar pelo kimono. Depois disso, a Hatsumomo a encontra e a repreende pelo que fez, mas Shio afirma que cumpriu a sua promessa, então Hatsumomo finalmente lhe diz onde Satsu está trabalhando. Ela finge que o faz como um favor, mas na verdade ela vê Shio como uma potencial competição e está tentando encontrar uma maneira de fazê-la ir embora. Algumas noites depois, Shio caminha com Hatsumomo para o seu próximo compromisso, para mantê-la debaixo do guarda-chuva. Em vez de esperar por ela até que ela termine, ela corre para o distrito da Luz Vermelha para encontrar a sua irmã. Satsu está feliz em vê-la e explica que ela foi até Okiya à sua procura, mas acabou sendo expulsa. Então Shio explica que nunca ninguém lhe contou isso. Ela quer fugir à noite, mas Satsu precisa roubar algum dinheiro primeiro. Então elas concordam em se encontrar na noite seguinte na ponte, mas Shio não tem certeza se ela conseguirá. Satsu confessa que já esperou o suficiente e se Shio não aparecer, ela fugirá sozinha. Shio volta para o Okiya e encontra Hatsumomo ocupada com o seu namorado secreto, fazendo com que Hatsumomo a mande embora antes que eles sejam encontrados. A mãe ainda ouve ruídos e Hatsumomo diz que apanhou Shio mentindo novamente. Quando a mãe começa a espancá-la, Shio percebe que não deve mais nada a Hatsumomo e conta à mãe o que viu mais cedo. Furiosa, a mãe vai até Hatsumomo e confirma que a história de Shio é real. Então ela lhe dá um tapa e a proíbe de ver o rapaz novamente, porque as geishas não são livres para amar. Ela também manda fechar todas as portas. Agora ninguém pode deixar o prédio sem que ela saiba. Na noite seguinte, Shio decide escalar os telhados para tentar escapar, para se encontrar com a sua irmã, mas ela cai e fica gravemente ferida. Satsu escapa por conta própria, e Shio nunca mais a vê. Para piorar a situação, chega a notícia de que os pais de Shio morreram e a conta do médico foi acrescentada à sua dívida. A mãe decide parar de investir no treinamento de geisha de Shio
e a mantém como mera criada para que ela possa pagar a dívida do Okiá. Uma tarde, Shio para junto à ponte para pensar como sua vida é ruim. É quando ela é encontrada pelo presidente Ken, que não gosta de ver uma menina bonita triste e lhe compra uma raspadinha para fazê-la sorrir. Depois de admirar os seus olhos, Ken dá a ela algum dinheiro dentro do seu lenço antes de sair, e Shio não pode deixar de notar que ele está mantendo 2 geishas como companhia. É então que Shio finalmente encontra um propósito em sua vida. Ela jura se tornar uma geisha para um dia poder ver Ken novamente. Ela usa o dinheiro que ele lhe deu no templo para fazer um desejo, e ela guarda o lenço como uma lembrança desse encontro especial. Muitos anos depois, Pumpkin estreia como geisha sob a tutela de Hatsumomo, enquanto Shio, que agora tem 15 anos, continua trabalhando como criada para o Okiá. Uma noite, Shio corre para o jantar para levar o instrumento que a sua amiga esqueceu e percebe que Ken está entre os convidados. Entretanto, quando Ken ouve um barulho e sai para verificar, Shio foge. Ela ainda não está pronta para encontrá-lo. Alguns dias depois, Mameha aparece no Okiá para falar com a mãe. Ela aponta que desde que a vovó morreu, uma criada não é mais muito necessária. Então ela gostaria de tomar Shio em seus cuidados. Ela cobrirá as despesas de Shio até a sua estreia, e se em 6 meses após a estreia de Shio, ela não pagar a sua dívida de volta, Mameha jura pagar a mãe 2 vezes mais. A mãe está ansiosa para aceitar tal acordo, mas Mameha acrescenta uma condição. Se Shio pagar a sua dívida nessa quantidade de tempo, então a mãe não terá uma parte em seus ganhos futuros. O Okiá prepara Shio para ser enviada de volta ao treinamento, o que deixa Hatsumomo com ciúmes. Pumpkin apoia sua amiga, mas quando Hatsumomo percebe, ela dá um tapa em Pumpkin. Ele diz para parar, porque Shio agora é sua rival. A partir de então, Pumpkin não anda mais com Shio. Como prometido, Mameha ensina Shio tudo o que há para saber para ser uma geisha. Shio também conhece o barão, que por acaso é o patrono pessoal de Mameha. Felizmente, Mameha perdoou Shio por ter arruinado seu kimono, porque ela sabe que isso fazia parte dos esquemas de Hatsumomo, e trata Shio como se fosse sua irmã. Suas lições incluem as artes, mas também a maneira correta de andar e encantar os homens, entre outras coisas. A regra mais importante, entretanto, é que as geishas são anfitriãs e animadoras, não cortesãs. Elas nunca vendem os seus corpos. Shio faz o seu melhor para prestar atenção e aprender todos os truques. Quando ela está finalmente pronta, Mameha lhe dá um novo nome para renascer como geisha, Sayuri. Sua estreia como geisha acontece durante um jantar que o barão está dando para alguns amigos do exército. Sua dança é muito bem recebida, mas Hatsumomo também está lá para lhe fazer comentários passivo-agressivos. Sayuri não permite que ela a rebaixe e a envergonha na frente de todos. Mais tarde, no Okiá, a Hatsumomo bate em Sayuri e promete destruí-la. No dia seguinte, Mameha explica que Hatsumomo espalhará rumores e tentará roubar os seus clientes, portanto elas precisam encontrar uma maneira de pará-la. Mameha decide levar Sayuri ao seu primeiro jogo de sumô, onde elas vão entreter Ken e o seu parceiro de negócios Nobu. Sayuri quer conversar com Ken, mas Nobu é o chefe da empresa e a captura mais importante, o que significa que Mameha a manda entretê-lo em seu lugar. Nobu normalmente não gosta de geishas, mas Sayuri consegue impressioná-lo com as suas habilidades de conversação e elogios sutis. Ambas as mulheres saem quando Hatsumomo chega com Pumpkin, não querendo dar a elas a chance de começar outra discussão. Poucos dias depois, Mameha começa um plano para minar Hatsumomo. O primeiro passo é Sayuri fazer uma ferida na perna para que ela possa ser enviada para ver o Dr. Crab. Sayuri hesita, mas segue as ordens de Mameha, e quando o Dr. Crab vê sua pele nua, ele fica encantado com a sua beleza. Mais tarde, durante outro jantar com Ken e seus amigos de negócios, Nobu presenteia Sayuri com um lindo pente. Em troca, Sayuri dá secretamente a Nobu uma caixa especial com um bolo de arroz, como Mameha havia instruído anteriormente. Após o jantar, Mameha pede a Sayuri para dar outra dessas caixas ao Dr. Crab. Sayuri não entende o que está acontecendo, então Mameha finalmente explica. Estas caixas são uma forma de anunciar que a cerimônia de deflorescência de Sayuri está à venda a quem fizer a maior oferta. Mameha também vendeu a dela quando era jovem, e ela recebeu a maior soma já paga, 10.000 ienes. Isto a ajudou a pagar a sua dívida, e agora Sayuri pode fazer o mesmo com a sua própria. No entanto, quando elas vão ao médico, ele se recusa a vê-las. Isto não faz sentido. Então, quando Sayuri volta para o Okiá,
Ela pergunta a Pumpkin se ela sabe alguma coisa sobre o assunto. No início, Pumpkin se recusa a atrair a sua mentora, mas eventualmente ela cede para honrar a sua velha amizade com Sayuri, e confessa que Hatsumomo disse ao médico que Sayuri está mentindo e que ela não é mais uma garota virgem. No dia seguinte, Sayuri informa Mameha sobre isso, mas ela lhe diz para não se preocupar, porque ainda há muitos peixes no mar. A próxima parte do plano de Mameha é fazer com que Sayuri seja a protagonista de um espetáculo, e ela até coloca cartazes por toda a cidade para anunciar os seus olhos azuis. Isto deixa Hatsumomo furiosa, e ela nunca deixa de chamar Sayuri pelo seu antigo nome. Na noite do espetáculo, todas as outras geishas dançam juntas em uma bela apresentação, e depois disso é a vez de Sayuri fazer a sua apresentação sozinha. Sua performance é cativante e lhe rende aplausos do público, incluindo Ken, Nobu e o médico. Sayuri se torna a geisha mais popular da cidade e consegue dar a caixa ao Dr. Crab, depois de convencê-lo a não ouvir rumores desprezíveis. Na verdade, ela é tão popular que o barão o quer em sua propriedade para sua próxima festa. Mameha, a princípio, se recusa, não querendo que Sayuri trabalhe sem a sua supervisão por causa do que eles fazem, mas o barão faz uma ordem direta que elas não podem recusar. No dia da festa, Sayuri consegue passar algum tempo com Ken e descobre que ele deve a Nobu a sua vida. Depois, o barão a leva para ver a sua coleção de kimonos, mas isto é apenas uma desculpa para levá-la para um quarto trancado e vê-la sem roupa. Quando Sayuri volta para casa, Mameha está furiosa porque os rumores continuam e ela acredita neles. Então, a cerimônia de defloração de Sayuri pode perder o seu valor, tornando-se inútil. Sayuri não quer acreditar que ela não vale nada, mesmo que Hatsumomo continue zombando dela por isso. Mas mais tarde naquela noite, Mameha aparece com uma enorme surpresa. Ela vendeu Sayuri por 15.000 ienes, superando o seu próprio recorde. Isto faz com que a mãe decida que Sayuri herdará o Okiá, o que destrói Pumpkin, porque o sonho dela era ser a próxima mãe. Hatsumomo fica furiosa porque ela deu tudo a este Okiá, mas a mãe explica que sempre soube que não o daria a Hatsumomo ou a sua aluna, porque ela é uma sacana manipuladora que teria expulsado a mãe assim que pudesse, em vez de cuidar dela como fizeram com a sua avó. Depois que a mãe informa a Sayuri que ela terá o quarto grande de Hatsumomo, Sayuri conversa com Mameha em particular para agradecê-la por tudo. Mameha explica que o Dr. Crab venceu a licitação e que Nobu não participou porque isto vai contra os seus princípios. O maior licitante havia sido o barão, mas depois do seu comportamento, Mameha decidiu puni-lo dando a vitória ao médico. É assim que ela sabe que Sayuri tinha dito a verdade sobre o barão não ter tido o seu caminho com ela. Afinal, ninguém pagaria tanto por algo que já teve. Mameha também admite que a culpa foi dela por não tê-la protegido. A noite da sua defloração chega mais rapidamente que o esperado, e Sayuri se comporta perfeitamente. Mas quando ela volta ao Okiá, Sayuri encontra Hatsumomo com o lenço de Ken na mão. Ela pretende queimá-lo, então Sayuri pula sobre ela para detê-la, esbarrando em uma lâmpada no processo e iniciando um incêndio. No início, as meninas não percebem porque estão muito ocupadas lutando, mas quando as chamas começam a se expandir, Sayuri começa a chorar por ajuda. No entanto, Hatsumomo decide destruir ainda mais lâmpadas para fazer o fogo aumentar. Hatsumomo escapa do Okiá depois disso, deixando Sayuri como a geisha da casa. Pelo menos o prédio é salvo, mesmo que eles percam muitos dos seus preciosos kimonos no fogo. Mas não há muito tempo para reconstruí-los, porque naquele ano começa a Segunda Guerra Mundial, e a cidade é avisada sobre os ataques que estão chegando. A maioria das pessoas está partindo para Osaka, mas Ken sabe que esse é o próximo alvo. Portanto, com a aprovação e os recursos de Nobu, ele transfere as geishas para espaços seguros. Mameha é enviada para Kameoka como enfermeira, e Sayuri é enviada para as colinas, para trabalhar para um fabricante de kimonos. Os anos passam e Sayuri fica presa em uma rotina de trabalho duro e refeições pobres, enquanto o país desmorona em constantes batalhas. Só quando a guerra termina é que Nobu vem vê-la com algumas novidades. Mãe e tia escaparam em segurança, mas o barão perdeu seus negócios e acabou com as ajudas às geishas. Ken está trabalhando duro em Osaka, mas infelizmente eles também perderam a sua fábrica. Nobu quer começar a reconstrução e logo ele se encontrará com um coronel americano que tem o poder de lhes conceder um bom contrato. Ele mostrou ao coronel uma foto de Sayuri e deseja conhecê-la. Então, Nobu pede que ela se torne uma geisha novamente para ajudá-los a conseguir este contrato.
Sayuri não quer retornar a essa profissão, mas ela não pode recusar o pedido quando Nobu diz que isto faria Ken feliz. Sayuri volta para casa apenas para descobrir que tudo mudou muito. Há americanos em todos os lugares, e agora cada caminhante de rua com o rosto pintado se chama geisha, dando às verdadeiras geishas uma má reputação. Ao visitar Mameha, Sayuri descobre que a guerra também a mudou. Ela está cansada e com o coração partido por ter perdido o barão, por quem ela havia se apaixonado. Ela teve que vender todos os seus kimonos e joias para sobreviver, e agora ela trabalha alugando quartos. Mas depois que Sayuri implora pela sua ajuda, Mameha aceita se juntar ao seu próximo compromisso, usando o kimono que ela guardava, uma lembrança do dia em que o barão aceitou se tornar o seu patrono. Enquanto estava na cidade, Sayuri se depara com Pumpkin, que se tornou uma acompanhante americanizada. Sayuri pede desculpas pelo que aconteceu anos atrás, admitindo que o Okiá deveria ter sido entregue a ela. Mas Pumpkin assegura que ela não está mais zangada com isso e que ela tem muitos clientes agora. Depois disso, a mãe reabre o Okiá e ajuda Sayuri a se tornar uma geisha novamente, com os poucos acessórios que eles têm. No dia da reunião de negócios, Sayuri conhece o Coronel Derricks, mas ela também consegue ver Ken novamente. Nobu, Ken, Sayuri, Mameha e Pumpkin viajam com os soldados americanos para as Ilhas Amami, onde passam algum tempo nas fontes termais. Depois disso, Derricks tenta propor Sayuri, mas ela recusa, explicando que esse não é o caminho das geishas. Nobu os vê de longe, e mais tarde ele se apaixona por Sayuri e não quer que ninguém mais fique com ela. Então ele confessa que está com pressa de reconstruir o seu negócio porque quer se tornar o seu patrono. Depois que Nobu a deixa com uma proposta irrecusável, Sayuri vai ver Mameha para reclamar desta situação. No entanto, Mameha a decepciona, dizendo que ela deve aceitar porque deve a Nobu a sua vida. Ele trata Sayuri gentilmente, e isso é mais do que qualquer geisha pode sonhar. Sayuri ainda não quer esquecer de Ken, por isso ela apresenta um plano para afugentar Nobu. Ela encontra Pumpkin e lhe pede um simples favor: trazer Nobu ao jardim às 9 da noite para uma surpresa. Naquele momento, Sayuri convida Derricks para ir ao quarto dela, para ficar com ele. Assim, quando Nobu os vir, ele vai considerá-la muito suja para o seu gosto. No entanto, a pessoa que Pumpkin traz não é Nobu, mas Ken, que sai assim que percebe o que está acontecendo. Na angústia de Sayuri, Pumpkin confessa que esta é sua vingança por ter tido o Okiá roubado dela. Pela manhã, uma Sayuri sem esperança e com o coração partido atira o lenço para o oceano. Depois de alguns dias, Sayuri volta a trabalhar como uma geisha no Okiá. Um cliente muito importante quer que ela venha à casa de chá porque tem uma oferta para ser o seu patrono. Então, Sayuri pensa que deve ser Nobu. No entanto, quando ela chega lá, ela se surpreende ao encontrar Ken. Acontece que Ken sempre soube que Sayuri é a menina da ponte, e foi ele quem enviou Mameha para lhe dar explicações depois que a viu com o coronel na casa de Pumpkin. Ken sempre teve sentimentos por Sayuri, mas nunca disse nada por respeito à sua dívida com Nobu. Agora, porém, Nobu não está mais interessado em Sayuri, porque ouviu falar de Derricks. Então, Ken pede oficialmente a Sayuri que o aceite como seu patrono. Sayuri aceita e os dois se beijam como um sinal da sua nova vida juntos. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.